Olá, galerinha do sétimo ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje faremos aí a retomada sobre módulo e comparação entre números inteiros, né? Nós estamos aí estudando o conjunto dos números inteiros, que envolve números positivos, números negativos, bem como, né, as propriedades e todas as operações, né, que acabam satisfazendo as condições desse conjunto. Vamos lá, então? Os objetivos da nossa aula são os seguintes: comparar números inteiros, né? Comparar significa verificar entre dois números quem é maior, quem é menor, e também identificar o número inteiro oposto correspondente, né? Vocês sabem que quando a gente olha lá na reta numérica, é bastante visível você trabalhar com esse conceito, né, de número oposto, né? A gente vai trabalhar com isso ao longo dessa aula. Vamos pensar um pouquinho em quais situações do dia a dia utilizamos esses números, né? Vocês já trabalharam com a ideia de número inteiro, né? Aparecem ali os números negativos. A gente já trabalhou, né, com temperaturas abaixo de zero, a representação de andares de um prédio, né? Andares para cima positivo, andares no subsolo negativo e outras situações do dia a dia, saldo bancário, por exemplo, né, que acabam envolvendo e utilizando aí os números positivos e negativos que compõem o conjunto dos números inteiros. Então, o que a gente já sabe, né? O que é importante a gente retomar aqui? Que o conjunto dos números inteiros é formado pelos números negativos, o zero, e pelos números positivos. A letra que é utilizada para a representação formal desse conjunto é a letra Z maiúscula. Notem que a letra Z tem um risquinho a mais, é um Z especial utilizado aí para a representação do conjunto dos números inteiros. Então nós temos aqui reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente, né? Temos aqui um recorte, né? Um pedacinho do conjunto dos números inteiros. O que é importante, né, vocês saberem, a gente sempre destacar aqui, que é um conjunto infinito. O que significa infinito? Significa que mesmo que eu coloque para vocês um número tão alto, tão grande, sempre vai ter alguém que vai conseguir colocar um número ainda maior. Da mesma forma, se eu falar para vocês um número negativo tão pequeno, alguém vai conseguir falar para mim um número menor ainda. Essa é a ideia intuitiva do conceito aí de infinito, beleza? Então, em relação, né, aos números inteiros, né, a gente utiliza aí para indicar temperaturas, né, por exemplo, aqui temperatura negativa do freezer, 14 graus abaixo de zero. Ebulição da água, quando a água começa a ferver, evaporar, acontece isso nos 100 graus positivos, né, 100 graus Celsius. Também utilizamos as relações que envolvem dinheiro, né? Tudo que é débito, tudo que sai da minha conta com sinal negativo, por exemplo, menos R$ 1.200, e tudo que é crédito, que entrou na minha conta, é positivo, mais 950, por exemplo. Vamos pensar um pouquinho, qual o oposto de ir para a direita de uma rua? O oposto de ir para a direita é o quê? Para a esquerda, né? Qual que é o oposto de subir uma escada? O oposto é descer uma escada, né? E qual que é o oposto de estar com saldo negativo no banco? Estar com saldo negativo é muito ruim, né? Significa que você está devendo. Mas o oposto disso é você ter dinheiro na conta, você estar com saldo positivo. Em relação ao módulo de um número inteiro, vamos resgatar aqui a definição. O que significa módulo? O módulo é a distância do número até o zero. A gente conta quantas unidades tem desse número até chegar no zero. Isso significa módulo, é como se fosse uma medida, tá bom? Então, observe o seguinte. Então, a distância do ponto A, representado por menos 2, conforme a reta que eu mostrei aqui para vocês, qual que é a distância dela até a origem? A origem é o zero, né? Nós podemos perceber que a distância é de 2 unidades. Significa que o módulo, então, do menos 2, o módulo do A, significa, né, que é igual a 2 unidades. Então aqui, né, eu acabei de colocar para vocês que esse número 2, ele expressa a distância do ponto A até o zero. Ele é chamado de valor absoluto ou módulo desse número inteiro menos 2. Espera aí, professor, então quer dizer que o módulo de menos 2 é 2? Exatamente. E por que é 2? Estamos nos referindo a uma medida, a uma distância, né? Então, como se fosse 2 positivo. Não podemos esquecer desse detalhe. Então, nesse caso, a maneira de indicar o módulo, né, colocamos 2 barrinhas, né, e o número no interior delas, 2 barrinhas verticais
Nesse caso, a indicação, então, de módulo de menos 2 igual a 2. Então, não esqueçam, o módulo é a distância do número até o zero. A gente conta quantas casinhas, quantas unidades aparecem, né, nesse percurso, nessa distância. Observe agora, né, que a distância do ponto B, representado por mais 2, a origem, também é de 2 unidades. Percebeu isso? Se eu olhar para o número 2 positivo na minha reta numérica e observar qual é a distância dele até o zero, nós temos que a distância também é 2. Então, nesse caso, o módulo de mais 2 é igual a 2, da mesma forma que o módulo de menos 2. Em relação a números opostos ou simétricos, o que significa isso, né? Quando a gente representa graficamente, representa por meio de uma reta o conjunto dos números inteiros, notem que a gente sempre coloca uma referência, o zero. Números positivos para um lado, números negativos para o outro. Então, o zero vai ser a nossa referência para falar de números opostos ou simétricos. E o que significa isso? São aqueles números que têm a mesma distância até o zero. Observe aqui na minha figura. Por exemplo, o ponto A e o ponto B. O ponto A é menos 1, o ponto B é mais 1. Perceberam que a distância até o zero é a mesma, é uma unidade? Então, nós podemos dizer do quê? Que o número menos 1 e o número mais 1, eles são opostos ou simétricos. Da mesma forma que menos 2 e 2, menos 3 e 3 e assim sucessivamente. Então, aqui, menos 2 e mais 2 são números simétricos, né? Só reforçando. E agora a gente vai praticar um pouquinho, tá? Agora vocês vão completar essa tabela. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui alguns números. Menos 3, mais 10, menos 69, mais 527. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui o módulo, o valor simétrico, o número simétrico a ele, e o módulo do simétrico. Vamos lá, um tempinho para vocês resolverem.
E aí, conseguiram completar a tabela? Vamos lá? Então, em relação ao menos 3, o que nós temos aqui? O módulo de menos 3, a distância dele até o zero, 3 unidades. Então, podemos representar dessa forma, né? E o simétrico de menos 3, né? Do outro lado, do lado oposto do zero, quem que tem a mesma distância até o zero do que o menos 3? É o mais 3. E também a gente coloca o módulo de mais 3, que por sua vez é 3, conforme vocês estão vendo aqui na tabela. Em relação ao mais 10, a mesma coisa, né? O módulo de mais 10 é 10, o simétrico é menos 10, e o módulo do simétrico, o módulo de menos 10, é 10 também. Menos 69, módulo de menos 69, 69, o simétrico mais 69 e o módulo de mais 69 também é 69. Notem que a gente está descobrindo aqui uma regularidade, uma regra matemática, isso é muito importante. E o mais 527, módulo de mais 527 é o próprio 527, simétrico menos 527 e o módulo de menos 527 também é 527. O que é importante destacar para vocês, né? Talvez alguém fale assim, professor, o módulo então é só tirar o sinal do número? Na prática é, mas você tem que entender o conceito, o significado disso, né? Não é simplesmente tirar o sinal, é você verificar a distância desse número até o zero. E como você está se referindo a uma distância, uma medida, não existe medida negativa, né? Por isso que, né, a relação é como se fosse essa mesma, tirar o sinal do número, beleza? Vamos para o praticando 2. Agora vocês vão determinar o módulo desses números que eu acabei de colocar aqui. Vamos lá, bem rapidinho, respondam para mim.
E aí, conseguiram colocar aqui quais são os módulos, né, desses números que foram indicados? Vamos lá? Então, o módulo de mais 4, 4, né, significa que a distância do mais 4 até o zero é de 4 unidades. O módulo de menos 6 é 6. O módulo de menos 10 é 10. E o módulo de mais 20 é 20. Então, lembrando, né, da importância de você conhecer o conceito de módulo, saber que módulo é a distância do número até a origem da reta, até o zero. Beleza? Vamos para mais um praticando. Veja bem, em minha conta bancária o saldo está em menos 70. O que significa isso, né? Recebi R$500 por um serviço. Qual será o meu novo saldo? Então vocês vão determinar para mim. Um tempinho para vocês fazerem.
E aí, podemos fazer a resolução, a correção desse problema? Um problema simples que envolve aí os números negativos, os números inteiros, né? Positivos e negativos. Então veja bem, em minha conta, né, o saldo era de menos 70, significa que eu estou devendo 70. Sabe quando você gasta todo o dinheiro da sua conta e ainda gasta mais um pouquinho? O banco te empresta, né? Na verdade você fica devendo para o banco. E olha o que aconteceu, eu recebi R$500 por um serviço que eu fiz. E agora, se eu devia 70 para o banco, né, caiu na minha conta R$500, o que aconteceu? Vamos verificar? Então, eu devo 70, mas eu recebi 500. Então, desses 500 que eu recebi, vai descontar os 70 que eu estava devendo. Ou seja, né, qual vai ser o novo saldo da minha conta? O novo saldo vai ser de R$430 positivos. E é sempre assim que acontece. Então, você não pode esquecer que quando você está devendo, quando o teu saldo está negativo, é porque você está devendo para o banco. E quando cair uma quantia em dinheiro lá na sua conta, vai descontar, né, essa quantia. Então tem que tomar bastante cuidado aí com as suas finanças, beleza? Então o que nós vimos, né, durante a aula de hoje? Nós trabalhamos aí com a ideia do número oposto, número simétrico. Vimos também, né, o que significa módulo de um número, né? O módulo é a distância do número até o zero. Falamos aí de muitas situações do dia a dia que o conjunto dos números inteiros está envolvido, né? Como, por exemplo, o saldo bancário, né? O problema que a gente acabou de resolver, temperaturas negativas, né? Remete muito ao inverno paranaense, né? Algumas cidades aí chegam a ter temperaturas abaixo de zero, que mais? Elevadores, né? Enfim, sempre nós vamos nos deparar com alguma situação que envolve números positivos e negativos. Eu agradeço pela sua participação e até a próxima aula.